passo a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro, dia a dia, passo a passo nos caminhos do Senhor, em que nós estamos meditando o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos meditando sobre a nossa fé e a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E vem sempre a pergunta, né? Por que eu sou católico? Será que porque, como eles contam aquela piadinha, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Né? Meio bobo dizer, mas por que será que eu sou católico? Eu vou à missa por uma superstição, eu batizo meu filho por superstição, porque dizem que se não batizar a criança pode ter problema, atraso na fala de andar. Ou às vezes por tradição, porque a minha família, todo mundo é católico e batizam na igreja católica, e aí eu também tenho que batizar, e eu vou por uma obrigação, porque eu não conheço a doutrina da Igreja Católica, eu não conheço a minha igreja instituição, porque é fácil reconhecer a Igreja Católica, ela tem uma cruz lá em cima, ela tem as imagens, ela tem o sacrário, ela tem a via sacra estampada, mas porque eu sou católico, apostólico romano, por que é que eu me identifico? Porque se nós perguntássemos, ou como fazem por aí, né, tantas pesquisas quantos católicos têm no mundo, a maioria vai dizer eu sou católico, mas essa profissão desse credo, essa minha fé, ela tem base em quê? Por que é que eu digo que eu sou católico apostólico romano? O Papa, nem sei quem é o Papa, nem sei o que ele faz direito. Sei que mora lá em Roma, numa casa grande, né? Lá no Palácio de Roma, mas como é que é? Não sei o que ele faz. Bispo, não sei para que. Qual a utilidade do bispo? Às vezes o padre, porque eu estou indo à missa, vejo ele lá, e ele fala, e ele faz pregação, e tem hora que eu entendo, tem hora que eu não entendo. Os ritos que acontecem dentro da missa, né? Ritos, aqueles momentos de oração que tem um início, tem uma entrada à missa, e aí tem as partes, até que elas se completem, tem as leituras, depois de leituras tem um creio, tem um momento que eu entro na fila para receber a Eucaristia, mas como é que eu vou? Então esse é um convite para vocês, ou para você que não sabe ao certo o que é a doutrina da Igreja Católica. Simplesmente caiu lá, puf, né? Caiu lá meio uma fruta madura, mas não entende, não sabe. Então nós estamos caminhando e é a passos contados, sim, sem pressa de chegar, sem uma rapidez, para que a gente possa ir apreciando o caminho. Uma viagem que não precisa ser rápida demais, porque dizem que o bonito da viagem é você apreciar a paisagem. Às vezes eu já estou tão acostumado com aquele caminho
que eu não vejo uma árvore que está ali, de repente daqui 2 anos já não tem mais aquela árvore, a paisagem vai mudando. Olha, ali não tinha uma construção, de repente já colocaram um posto de gasolina no meio daquela estrada, fizeram uma ponte diferente, construíram uma indústria, um silos, alguma coisa. Então, a gente não presta atenção no percurso. A gente já está tão acostumado com aquele caminho que não conta nem os quilômetros. E aqui não. Neste pequeno programa que a gente tem aqui dentro da Comunidade Católica Fonte de Água Viva, para a gente ir devagar, passo a passo, para que nós possamos compreender. E se você quiser, tem, aqui o Catecismo da Igreja Católica, tem o tamanho grande e tem o tamanho pequeno de bolso, que é bom a gente conhecer. Como nós já meditamos, qual é o profissional que não vai conhecer, não vai estudar a profissão que ele quer exercer? Até para mecânico você tem que saber direitinho, conhecer o carro, as peças do carro. Até uma pessoa de uma diarista, ela tem que saber qual que é o melhor produto que ela vai usar e até mesmo o preço. Ela tem que saber como é que ela vai realizar, desempenhar o seu serviço para apresentar a quem está comprando aquele serviço, para saber como é que é. Então nós precisamos sim conhecer a doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, para que nós saibamos o caminho que nós estamos andando. Jesus já falou, o seu caminho, a verdade e a vida. Mas, Jesus, que caminho é esse? Os discípulos mesmo perguntaram para ele: Mestre, onde é que você mora? Ele falou: vinde e vede. Vinde comigo. Caminhem comigo e vocês vão ver onde eu moro. Vocês vão ver. Ah, mas por que eu preciso conhecer? Para eu saber a fé que eu estou professando. E o que é a fé? A fé é eu crer nas coisas que ainda não aconteceram, mas é também crer naquilo que eu estou professando. Quando eu faço a oração do Pai Nosso, do Credo, da Ave Maria, até o Glória ao Pai, eu preciso saber o que é que eu estou falando nessa oração. Eu preciso saber e conhecer para eu poder amar. A minha igreja é bonita, sim, ela tem toda aquela estrutura física, mas e ela como instituição? Como é que foi? Como é que surgiu? E aqui hoje, nós no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no parágrafo 4, onde nós estamos e vamos agora aprender sobre transmitir a fé, a catequese. Transmitir a fé, a catequese. A Igreja Católica, como depositária desta fé que Jesus convidou os discípulos para conhecerem e levarem ao mundo o Evangelho, levarem essa boa nova. O que é essa boa nova? Olha, você que está aí se sentindo injustiçado, humilhado, nós temos um Deus que é justiça. Nós temos um Deus que faz justiça. Eu não preciso querer ficar, aqui dentro de mim, na minha mente, tramando como é que eu vou me vingar da pessoa. Eu fui humilhado, eu preciso vingar dessa pessoa, eu preciso tirar a forra. Deus fala: não, eu luto por você, eu faço por você, eu estou à sua frente. Mas aí nós precisamos convidar Deus para estar conosco. Então nós temos um Deus que caminha conosco e que nos ama. Porque talvez eu ou você tenhamos aprendido que Deus está lá em cima, num céu
inacessível, sentado num trono, numa cadeira de ouro. E Ele caminha conosco, Ele caminha comigo, todos os dias. Eu é que não percebo que Ele está ao meu lado, caminhando comigo. Eu é que muitas vezes não sinto a presença de Deus. Então a Igreja Católica, nessa sabedoria iluminada pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, onde nós também vamos aprender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iluminado pela luz do Espírito Santo e pela tradição oral que os apóstolos passaram, que eles foram falando. Pedro, Tiago, todos os apóstolos, aquilo que eles ouviram, viram e aprenderam de Jesus, eles foram transmitindo sob a orientação do Espírito Santo, não do próprio querer deles. E aí, com o tempo, logo depois surgiu as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é todo o conteúdo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aonde está tudo aquilo que Deus deixou para nós, como Deus se apresentou aos homens. Deus caminhou com Abraão, Deus caminhou com Moisés, Deus caminhou com os profetas, e depois Ele falou: bom, agora é hora da humanidade conhecer a mim. E aí vem Jesus, com corpo, sangue, alma e divindade. Vem com o rosto e Ele diz: quem viu a mim, vê o Pai. Quem viu o Pai, vê a mim. Não tem como Deus não se mostrar a nós. E aí Jesus vai, convida os discípulos, como nós vimos no programa passado, sobre o conhecer a Deus. E aí essa tradição foi passada. Primeiro oral, de apóstolo para suas comunidades. E aí depois eles foram começando as anotações, as cartas, e aí veio e surgiu a Sagrada Escritura. E aí nós temos também os bispos, que unidos ao Papa, são os guardiões dessa tradição e iluminados pela luz do Espírito Santo, vão nos trazendo toda a doutrina da Igreja, tudo aquilo que foi falado. E nós vamos aprender que essa caminhada não foi fácil, não. Teve turbulências na estrada, teve aquelas costelinhas de vaca, né? Que de repente o carro trepida demais e a gente vai passando por elas, até chegar no Catecismo da Igreja Católica. Bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços compreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudarem a crer que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida e, assim, construir o corpo de Cristo. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Ora, então a catequese é esse conjunto de conhecimentos da tradição oral escrita, do Colégio dos Bispos, junto com o Papa, que vai trazer para nós, para as crianças, para os jovens e nós adultos, de uma forma organizada e toda sistematizada. Não é uma coisa ao Deus dará, não é algo que eles jogam assim, porque é preciso nos trazer essa fé. Deus nos dá o dom da fé, mas essa fé também é trabalhada em nós através desse caminhar com Deus, desse verificar com Deus, desse estar junto com a Igreja Católica.
é todo um sistema para nos introduzir na plenitude da vida cristã. É como já foi dito, eu preciso conhecer para amar. Como é que eu vou amar Deus? Como é que eu vou amar a minha religião? Como eu vou amar a minha igreja se eu não consigo compreender as bases, as colunas que edificam esta fé que é professada nas nossas igrejas, que tantas pessoas professam, mais do que estar numa procissão, do que carregar um andor, do que acender uma vela à Nossa Senhora, do que eu fazer de tudo para ir numa caravana e até a Aparecida do Norte, ou ao santuário do Senhor Jesus da Lapa. Por que é que nós fazemos esses movimentos? Até mesmo a folia de reis. Como é que é este meu crer? Isso tudo é pela minha fé, mas aí eu preciso conhecer para amar, porque senão eu vou olhar para essas coisas, como muitas pessoas olham, como como é que se diria? Como um movimento cultural, uma tradição. Ah não, isso aí eles já fazem há 30, 40, 50 anos, os avós faziam, mas eu não sei o motivo. Eu não entendo, eu não me aprofundo. E a catequese vem para isso, para nos ensinar e nos orientar a penetrar nesta plenitude da vida cristã. E a catequese está ligada a toda a vida íntima da igreja. E os nossos catequistas também precisam estar preparados para isso. E é o que a igreja também tem esse zelo e esse carinho. Então nós precisamos vir e conhecer este Deus que caminha conosco. Esse Deus em quem eu posso colocar toda a minha confiança, entregar toda a minha vida. Colocar nas mãos desse Deus aquilo que está me entristecendo. Contar para Ele os meus problemas, sabe? Ainda que seja lá no silêncio do meu quarto, no escritório, dentro do carro. Olha, Jesus, senta aqui do lado, que agora eu quero conversar com você. Está tão difícil a vida, está tão difícil, é tanta coisa na minha cabeça, são tantos os problemas. Então, eu te convido a colocar nas mãos deste Deus que nos ama e que se apresenta a nós e que envia seu Filho e que envia o Espírito Santo, todas as dores e os problemas que você está neste momento passando, a confiar, a desabafar, a desengasgar esse nó da garganta, essa coisa que muitas vezes vai deixando a gente triste, nos tira o sono, nos tira a alegria de viver, e a gente ou desconta na bebida, ou em algum remédio, ou de repente a gente está em alguma dependência química. Eu te faço esse convite, porque de experiência própria, eu já debrucei. Então, que a gente possa colocar a nossa mão na mão de Jesus e pedir que Ele nos ajude nessa caminhada, que nós possamos confiar nele. Coloque-se, confie, segura firme na mão do Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar.